Olá, caveira concurseiro do meu Brasil, aqui é o professor Catalano da plataforma Cataflix. Estamos aqui nesse curso preparatório sobre a geografia do estado do Amazonas. Para você que vai fazer o concurso aí do estado do Amazonas, não perca essa grande oportunidade, continue aí. Nessa primeira aula, pessoal, a ideia é trazer uma curiosidade para vocês, tirar uma dúvida e até curiosidade, né, Reginaldo? Então, Reginaldo, coloca em tela para nós aí a bandeira do nosso grande estado do Amazonas, o maior estado da Federação Brasileira. Muitas vezes na prova vem perguntando o que significa as cores de uma bandeira, por que aquela estrela maior lá, a bandeira aqui parece ter uma bandeira russa, uma francesa, né? Por que aquela estrela maior lá no quadrado azul, né? Senhores, as cores da bandeira do estado do Amazonas é branco, azul e vermelho com 25 estrelas. Essa bandeira ela foi confeccionada no ano de 1897 e tinha um fato histórico muito importante ali, que estava ocorrendo a Guerra de Canudos. Então na Guerra de Canudos, ao contrário do que muitos pensam, não foram lutar lá só paulista, mineiro, pessoal do Nordeste. O pessoal da Amazônia também foi, o pessoal do estado do Amazonas também foi. E nós tínhamos a nossa brigada militar do estado do Amazonas, que participou da Guerra de Canudos, e ao ir para o confronto, para a frente de batalha, eles confeccionaram uma bandeira para representar o grandioso estado do Amazonas, né? A brigada militar do estado do Amazonas. E isso era o ano de 1897, aonde eles foram lutar contra Antônio Conselheiro, que era a famosa Guerra de Canudos. Então daí é o embrião, o surgimento da história da nossa bandeira do estado do Amazonas. Aqui no quadrado azul, Regis, coloca aí para eles aí, um foco aí, ó, nós temos 25 estrelas. A estrela maior, ela representa a cidade de Manaus. Nessa época, a província do Amazonas, que aí a gente não era recém-república, né? Inicialmente era a província do Amazonas, depois se tornou o nosso grandioso estado do Amazonas. A Guerra de Canudos, se você não lembra, ela ocorreu justamente por causa do movimento republicano, que o Antônio Conselheiro ele queria a monarquia. E uma vez que a república era recém-nascida, ela convocou todos os estados. E evidentemente que o nosso estado do Amazonas foi para lá. Então tinha 25 municípios nessa época. A bandeira maior é o nosso nosso município do Amazonas. As outras 24 eram os municípios remanescentes, os mais importantes até hoje. E entre eles, para você que é de Roraima, uma dessas estrelinhas aqui, ó, representa Boa Vista. Então começa a contar da esquerda para a direita, enumerando os municípios. Ok? Agora, o branco e a cor azul já vem desde a época do Império. Quando foi criado o Condado de Portugal, o branco e o azul sempre foi incorporado à bandeira do Império Português, e depois pela República, depois pela o nosso Brasil. E o vermelho, né? O vermelho ele vai representar justamente o motivo porque a bandeira foi criada, né? Que foi justamente para ir lá guerrear em Canudos. Então fica a dica para vocês. Nós vamos dar mais dicas aí no decorrer da preparação. Então essa é a primeira grande dica. Você já sabe o que significa as cores, as estrelas e por que a bandeira do estado do Amazonas, de que maneira ela surgiu. Continue no Cataflix e na próxima aula já vamos iniciar o conteúdo programático sobre a ocupação e conquista da região amazônica. Mantenha caveira, sangue no olho, caneta na caveira, rumo à sua aprovação.